Estamos de volta com o programa P Saúde. Hoje um debate sobre varizes e agora as perguntas que chegaram de casa têm preferência. E a Andréia Marte, de Durval de Barros, ela diz o seguinte, que ela tem 33 anos, não tem filhos, mas tem muitas varizes e tem medo da cirurgia. Ela gostaria de saber se existe algum outro tratamento. Enquanto a gente conversava sobre tratamentos no bloco anterior, acho que ela estava no telefone mandando a pergunta e ela não ouviu direito. Quer dizer, existem outras possibilidades, né, doutor Marco? Com certeza. Além da cirurgia convencional, a gente tem... Primeira coisa é classificar a doença varicosa dela, que nível que está, se são veias grossas, calibrosas ou só veias cutâneas, né, veias de pele. Mas dentro desse contexto você pode tratá-las com escleroterapia líquida, dependendo do calibre da veia, microespuma e laser, que é uma forma, se for uma veia de pele, pode ser tratado com laser chamado que a gente chama de transdérmico. Outras veias mais calibrosas tem que ser com laser endoluminal. Aí é em bloco cirúrgico. Então existem outras possibilidades. Menos invasiva, classicamente, é a microespuma. Tá. A Raquel, do Grajaú, ela pergunta o seguinte, existe medicamento que possa ser tomado para fazer os vasinhos superficiais sumirem? E aí eu vou acrescentar nessa pergunta dela, esses que a gente vê, essas pomadas e cremes que são vendidos às vezes, que você passa e melhora esses vasinhos, isso existe, doutor Francisco? Para desaparecer, infelizmente, não. Aliás, nós estamos atrás disso. Porque quem descobrir isso realmente vai ganhar o Nobel da Medicina. Mas não tem nenhuma... Aliás, não existe nenhuma solução mágica, né? Às vezes a pessoa é bombardeada, a população, com soluções mágicas para resolver problemas complexos, né? Então, isso é uma regra, não acreditar em solução mágica para uma coisa que acompanha a humanidade, como a gente já viu, né? 40% da população tem varizes, é uma doença recidivante. Então, o fundamental mesmo é a paciente ser bem orientada por um bom profissional. Mas medicamento, então, também não tem? Para desaparecer vaso, não. Nós temos uma classe de remédios que são os flebotônicos, né? Que tem ação sobre os sintomas da doença venosa, como sensação de peso, cansaço, edema. E alguns pacientes respondem muito bem a eles. Certo. Mas... são tratamentos sintomáticos, né? O desaparecimento dos vasos só com intervenção, até o presente momento. Certo. Duas pessoas aqui falando de exercício. A Janaína, lá do Bar Calafate, ela pergunta o seguinte, quem tem tendência a ter varizes pode fazer o exercício leg press, aquele exercício da musculação em que você empurra com as pernas uma prancha deitada numa cadeira especial, doutor Osvaldo? Sim, não tem problema nenhum, pode fazer. O exercício é muito bom. O que ela tem que evitar é o excesso do exercício, da carga com que ela está fazendo a musculação. O excesso do peso? Do peso, somente isso, mas o exercício é sempre muito benéfico. Aliás, chegou uma outra pergunta também sobre musculação da Ivone, lá do São Pedro. Quem tem problemas de varizes, já retirou inclusive uma safena, ela gostaria de saber se ela pode fazer musculação. Pode, não tem problema nenhum. É benéfico para ela. É benéfico, né? Vocês disseram até que o sedentarismo é que é prejudicial. Exato. Você tem que fortalecer essa musculatura da panturrilha que vocês disseram, que é como se fosse o nosso coração da perna, né? Exatamente. Para mandar o sangue de volta. A gente está vendo aqui que algumas pessoas têm medo ou ficam ansiosas em relação à cirurgia, medo do tratamento. E não apenas por questão estética, então eu falei, deixa para lá. Para que tratar? Eu não preciso, não vou tratar. Quais os riscos de não se tratar uma variz, doutor Marco? A doença varicosa, classicamente, você pode passar uma vida sem ter uma complicação maior. Certo. E apresentar só os sintomas, que já foi citado aqui, planamente, dor, cansaço, peso, câimbras, etc. Mas ela pode evoluir com algumas complicações. Algumas de maior gravidade, outras que vão limitá-la para a vida profissional por um período. E classicamente a gente vai ter as chamadas flebites, que são as inflamações no trajeto varicoso, e que a pessoa vai apresentar dor, vermelhidão, epidemia, que de alguma forma limita. Uma outra complicação é a úlcera de perna, né, a ferida na perna, que a hipertensão venosa crônica, a dilatação das veias pode propiciar o aparecimento de ferimento na perna. E é um dos fatores para estase venosa que pode levar à trombose venosa. É porque eu queria saber mesmo se existe essa relação entre varizes e trombose venosa. Consequência de uma varize por hipertensão venosa, congestão venosa, você pode ter uma trombose secundária a isso. Né? Então, não diretamente, mas por efeito secundário. E a trombose venosa é uma patologia grave que deixa sequelas. E pode, em última análise, 3% dos casos, evoluir com embolia pulmonar, às vezes fatal. Nossa, então não é só uma questão estética, é uma doença que precisa ser tratada. Perfeitamente. É isso? Exatamente.
a Graça, ela mandou por e-mail, ela disse que tem muitas varizes e cãibras na panturrilha e no tornozelo. Eles ficam muito inchados. Perdão, a cãibra é na panturrilha, o inchaço que é no tornozelo. E ela diz que trabalha sentado o dia inteiro e neste calor ela diz que todos esses sintomas pioram. O que pode fazer para melhorar? Nunca fez cirurgia. Ela precisa ser avaliada, né, adequadamente, mas antes da cirurgia ela pode passar por uma série de etapas para melhorar esses sintomas, né? Fazer atividade física regular, como já foi dito aqui, né, fortalecimento da musculatura da panturrilha, usar a meia elástica durante o trabalho. Então, são medidas... porque trabalha sentada, exatamente. né? São medidas que têm, assim, uma função, são tão eficazes, ou mais até, eu costumo falar, do que a cirurgia para o alívio dos sintomas. Certo. Eu já vi isso em alguns locais, as pessoas que trabalham muito tempo sentada, elas ficam como se fosse aquele pedal de máquina de costura antigo, em que elas ficam fazendo como se fosse um exercício. Aprendem isso de maneira, às vezes, espontânea e natural, né? Porque faz isso e obtém alívio. Melhora. E eles estão fazendo o que é correto mesmo, porque ao fazer isso eles estão bombeando o sangue, está diminuindo o volume de sangue que tem ali nas pernas, né? O sangue parado ali, exatamente, então ajuda o sangue a estase, voltar. em última análise, é a causa do desconforto que ela tem. Então, de maneira natural, espontânea, elas aprendem isso. Isso é interessante. Então, para quem tem esses sinais, esses sintomas, e precisa, por exemplo, trabalhar sentado, de vez em quando levantar, fazer uma caminhada, mexer, andar. Muito bom, faz muito bem. Certo. Com certeza. O Eduardo, lá do Santa Teresa, ele pergunta se dor na sola do calcanhar ao levantar pela manhã pode ser sinal de varize. Não, não é um sola sinal do calcanhar, tipo não, né? Não. As varizes, o sintoma das varizes vem mais no final da tarde. Depois de você ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Certamente, esse tipo de dor, já ao levantar, não é varize. Ele tem que procurar um médico para poder diagnosticar, ver o que pode ser isso daí. A gente fez aqui até uma vez um programa sobre essas coisas no pé, na sola do pé. Aí não necessariamente não estão relacionadas. Né? Geralmente é fim do dia, né, que vem o peso. Algumas pessoas se queixam também de dormência, isso pode ocorrer? Sim, dormência. Também dormência, na medida que a perna está mais inchada, ela comprime aqueles nervos, sensibilidade. Então ela pode sentir uma certa dormência, é um dos sinais típicos de varizes mesmo. Nós temos 3 minutinhos aqui para acabar, então vou deixar 1 minutinho com cada um, para quem quiser deixar um recado final para o pessoal de casa, ou alguma coisa que acha mais importante, alguma ideia mais importante para deixar como mensagem para os nossos telespectadores. Tem alguma, doutor Francesco? Eu ressaltar que, assim, eu acho que todas essas dúvidas, elas são pertinentes. A doença é uma doença com uma elevada frequência na população. Ela pode ser causa de grande desconforto, tanto físico como estético. Então, todas as dúvidas que as pacientes tiverem em relação a esses problemas, devem procurar a assistência médica mais adequada, né? Nós temos em Belo Horizonte, em todo o estado de Minas Gerais, onde o programa é mais transmitido, vários angiologistas titulados pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Na Regional Minas é uma regional atuante, né? Então, esse é o recado que eu tenho para passar. E procurar mesmo e não ficar sofrendo, Sim, né? sem dúvida, porque existem soluções para isso, claro. Alguma mensagem, doutor Oswaldo? Hábitos saudáveis, prática de exercício físico, fugir do sedentarismo e visitar um médico regularmente. Se tiver as varizes, se tiver a indicação de cirurgia, e não quiser fazer, pelo menos usar a meia elástica, que a meia elástica ele vai estar sendo bem tratado. Certo. Doutor Marco Túlio? Já foi tudo dito, é só reiterar, já foi dito classicamente esses cuidados que o Francesco observou, que a atividade física, o Oswaldo complementou, e meia elástica. E hábito de vida saudável, com certeza. Hábito de vida saudável, com alimentação, com atividade física. Evitar a obesidade, ter uma atividade física aeróbica, especialmente para poder melhorar o tônus da panturrilha, que é o nosso objetivo maior. Não tem uma atividade física mais indicada ou contraindicada para quem tem varizes, não? Tem alguma que seria contraindicada? É mais o excesso de todos peso, os exercícios de impacto, de alto impacto, você está fazendo um mecanismo de chicote, de válvula, lesando as válvulas. Então, classicamente seria basicamente isso. Os exercícios que tivessem alto impacto, eles devem ser
vivam evitados. E o excesso de peso. Só para a gente finalizar aqui, porque é uma coisa que eu queria perguntar e esqueci. Algumas pessoas, não necessariamente o peso da academia, mas carregam peso de caixa, disso, de aquilo. Isso pode piorar para quem já tem uma predisposição ou não? Eu acho que todo fator que você aumenta a pressão abdominal constantemente, um exemplo clássico disso é a gravidez. Você tem uma pressão aumentada dentro do abdômen. Você vai aumentar a pressão retrogradamente para as pernas. Então, qualquer fator que você eleve a pressão abdominal continuamente pode contribuir para as varizes, para as de varizes. Gostaríamos de agradecer a presença, a participação de vocês, os esclarecimentos e a disponibilidade de vir aqui, né, ao nosso programa para exatamente fazer esse debate para o pessoal que está aí nos acompanhando. E eu também agradeço a você que ficou com a gente, nos ajudou a fazer esse programa com a sua dúvida e com a sua pergunta. Nosso programa chegou ao fim, mas você pode revê-lo terça-feira às 5 da tarde e sexta-feira ao meio-dia. E no nosso site, como eu falei, a qualquer momento, tvhorizonte.com.br. Logo, logo esse programa já vai estar no site. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, uma coisa que eu sempre desejo, paz no coração. E pense saúde sempre.